vídeo de hoje são clássicos que você precisa conhecer. Mas antes do vídeo, se inscreve aí no canal se você não for inscrito, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, temos vídeos toda semana. Também me segue nas redes sociais, no Instagram vai estar linkado aí embaixo, o Scooby, que é onde estou mais presente. No Instagram eu tô todo dia nos stories e tem conteúdos diferentes lá. E se você gosta de romance, eu criei um grupo para leitura de romances que começou esse mês de setembro. E o livro desse mês é Segredos de uma Noite de Verão, da Lisa Kleypas. E nós vamos ler durante todo o mês de setembro, então ainda dá tempo de participar. Eu vou deixar o link do grupo aí embaixo, se vocês quiserem entrar lá. Por acaso você está em casa e quer ler, entra no grupo para ler com a gente. Ou se você não tem curiosidade, eu vou deixar o link do livro para vocês adquirirem e poderem ler com a gente. Se você acompanha o canal há algum tempo, você sabe que eu costumo ler alguns clássicos, e esse ano ler mais clássicos era uma das minhas metas, um dos objetivos que eu tinha, e eu li alguns clássicos durante esse ano já. E eu tô meio devagar nessas metas aí, mas pro meio do ano já dei uma caidinha nos clássicos, mas tô tentando me reerguer. Mas eu tenho algumas indicações que são muito boas, eu não leio clássicos desde agora, eu leio clássicos desde muitos anos atrás, eu sempre li algum clássico assim. Mas nunca foi uma meta ler clássicos, era uma coisa que acontecia eventualmente e eu sempre li. Então, eu tenho algumas indicações que eu acho que são umas boas opções se vocês quiserem dar uma chance. São ótimos livros, são livros que realmente tiveram algum impacto pra mim de alguma forma. Começando com os clássicos mais infantos, juvenis e infantis, eu tenho 3 indicações pra vocês, que são o clássico Pequeno Príncipe, que é uma história super conhecida, é um clássico super aclamado, é um livro curto, bem com a pegada infantil mesmo, com ilustrações, letras grandes. Esse livro aqui ele é infantil, mas ele tem muitas reflexões para as pessoas mais velhas também. Se você ler adulto, você vai tirar ensinamento. Se você ler para uma criança, a criança vai gostar. Então, é um livro que supera a barreira de idades, na minha opinião. Eu acho que é por isso que ele é um dos clássicos mais famosos hoje em dia e atualmente. E é sempre falado. Outro livro infanto juvenil que eu amei demais, eu sei que supostamente tem uma continuação, eu acho que ele tem uma continuação, se eu não me engano. Só que as pessoas não falam muito dessa continuação, porque falam que não é tão bom quanto o primeiro. Mas é O Mágico de Oz, do L. Frank Baum. Gente, essa história é muito boa. Eu gostei muito quando eu li. Esse daqui é a versão clássicos da Zahar, né? A versão Pocket. Eu gosto muito dessa edição. Olha isso, listrado de tijolinhos amarelos, né? Eu amo essa história. Eu nunca gostei muito de Mágico de Oz, se eu visse em filme, aqueles filmes antigos, eu não gostava muito, mas eu gostei demais do livro, da história. Tem algumas reflexões e ensinamentos que a gente pode tirar desse livro. Como eu disse, tanto para crianças como para adultos, é um livro que supera também a barreira de idade. Eu acho essa história muito bonitinha, muito fofa, encantadora, e essa edição também é uma graça. Também é com várias ilustrações. E ela vem com as ilustrações originais, e ele é um clássico também muito aclamado. Tem vários filmes também sobre esse livro, e eu recomendo demais também. Se você está começando a ler clássicos, começar pelos livros infantos, juvenis e infantis é uma boa opção, porque eles não são tão grandes, tem ilustrações e tem ensinamentos e algum aprofundamento que geralmente tem nos clássicos. E outro clássico que a gente não pode deixar de falar quando fala de clássicos infantis é Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll. Esse livro aqui também tem ilustrações, é da Zahar. Ele é um livro muito bonito. As edições de bolso da Zahar são muito lindas, mas elas são um pouquinho caras. Mas elas são muito lindas. Também tem as ilustrações. Essa edição específica tem Alice no País das Maravilhas e Alice através do espelho. E é muito bom. E é um livro também que é infantil, mas tem umas certas reflexões sobre. Eu sei que hoje em dia tem muitas pessoas que problematizam Lewis Carroll, né? Além disso, é uma obra que está viva até hoje, que é sempre falada, tem várias adaptações. É uma história com várias reflexões bem profundas também, apesar de ser um infantil. Como geralmente esses 3 infantis que eu falei pra vocês, eles são infantis, mas tem mais reflexões bem profundas que faz você pensar tanto como adulto. É uma história em si muito boa. É um livro infantil que também é uma boa opção para você começar a ler clássicos. Outro clássico mais infantil, infanto-juvenil, mas que ele vai crescendo conforme a personagem, é Anne de Green Gables. Eu li esse ano, dei 5 estrelas para esse livro, eu achei essa história muito boa. Eu já gostava da série, e a série, se eu não me engano, foi baseada só nesse primeiro livro, as 3 temporadas. E a história é muito, muito boa.
a gente conhece a Anne criança e vai vendo ela crescer. São 6 livros com o título de Anne, mas a série de Anne eu acho que são 12 ou 14 livros. Aí a história da Anne continua e vai se contando a história dos netos e dos filhos e passando as gerações. É um romance de crescimento, então a gente vê a Anne desde criança até ela virar adolescente nesse primeiro livro. E assim vai acompanhando as gerações da família da Anne. A história é muito boa, é quentinho no coração, é muito fofinho. A Anne tem muitas reflexões, ela é uma pessoa muito à frente do seu tempo, sabe? Ela tem uns pensamentos muito atuais, sendo que esse livro é bem antigo, né? É um clássico, então eu recomendo demais esse livro. Ele também não é uma leitura muito, muito rápida, ele flui bem, mas tem umas partes que ficam um pouco mais devagar, quando chega mais pro final, assim. Porque no começo tem muitas coisas que a Anne apronta quando ela é criança, e aí depois ela vai crescendo e isso vai diminuindo, porque ela tá crescendo, né? Ela tá amadurecendo. Então ela vai mudando os acontecimentos da vida dela. É muito, muito legal, eu recomendo demais. Outro clássico que eu quero recomendar pra vocês, e esse é um clássico meio controverso. Ou você ama ou você odeia. Eu tô no time que amou esse livro. Eu dei 5 estrelas pra ele. Não favoritei. Mas eu dei 5 estrelas porque eu não consegui dar menos nota pra ele. A história eu achei que ia ser difícil, arrastada, que eu não ia gostar. Eu li com a expectativa de não gostar. Sério. Com 0 expectativas. E isso fez diferença pra mim, porque eu gostei demais dessa história. E é O Morro dos Ventos Vivantes. Eu fiz, acho que o vlog de leitura desse livro. Vou deixar linkado aí se você não viu. E ele tá bem marcado. Eu amei essa história e odiei todo mundo. Na verdade, eu salvo aqui uns 2 ou 3 personagens que eu tive uma... Que eu vou deixar assim, tipo assim, não é perfeito, mas eu deixo passar algumas coisas e botei como personagens que eu gostei. Mas a maioria das pessoas você odeia. Os protagonistas aqui, que são os primeiros protagonistas, que a gente conhece eles logo de cara, que é o Radcliffe e a Catherine, você vai odiar eles. Você não tem como gostar do Radcliffe e da Catherine. Eles são detestáveis. E são pessoas realmente com problemas psicológicos, pessoas que precisavam de tratamento, pessoas que precisam de psiquiatra, sabe? Aqui a gente conhece o Sr. Lockwood. O Sr. Lockwood vai se mudar pra próximo ao Morro dos Ventos Vivantes, um inquilino numa mansão próxima. Então ele vai morar lá. E ele começa a conhecer essas pessoas que moram lá. Ele acha as pessoas muito, muito estranhas. São umas pessoas meio esquisitas, o jeito. E aí ele começa a perguntar pra uma senhora que vai trabalhar pra ele na casa onde ele vai ficar hospedado. Qual é a história daquele povo? Porque as pessoas são daquele jeito. E essa senhora que trabalha naquela mansão conhece a história desde criança de Radcliffe e Catherine e a história do Morro dos Ventos Vivantes. Então ela começa a contar pra ele a história ao longo de vários e vários anos da vida deles. Como que foi essa história de Radcliffe e Catherine até os tempos atuais, até a atualidade. E começa a contar pra ele. Eu sinceramente não esperava esse tipo de narrativa dessa história. Eu achei que realmente ia contar a história de Catherine e Radcliffe. Mas na verdade a gente começa a conhecer a história depois de muitos anos. A gente conhece a história através dos olhos de outra pessoa, contando a história deles desde criança até eles envelhecerem, até o momento atual da história, em que o Lockwood vai morar lá perto. Então, é uma história muito, muito boa. Me surpreendeu a escrita da Emily Brontë, gostei demais, gostei muito da história, da narrativa, como ela construiu os personagens. São detestáveis, mas você quer saber o que vai acontecer. Você vai se envolver com a história, mesmo não gostando de ninguém. Foi isso que eu senti. Tem gente que gosta e tem gente que não gosta desse livro. Eu sou uma das pessoas que gosta e dei 5 estrelas e eu recomendo. Pode funcionar pra você, pode não funcionar pra você, mas ainda assim é uma boa história e é um clássico que eu recomendo pra você ter uma experiência e ter a sua própria opinião sobre ele. O clássico que eu vou mostrar agora pra vocês é um clássico que eu li na época do ensino médio, na biblioteca da escola. Eu tinha muita curiosidade. Eu sou uma pessoa que gosta muito dessas histórias mais sombrias e sobrenaturais, vampiros, lobisomens. Não por causa de Crepúsculo, é uma coisa que começou muito antes, tanto que nessa época do ensino médio estava começando a ser lançado Crepúsculo aqui, tipo, lançado filme. Foi logo na época do segundo ano do ensino médio. Eu acho que eu li Drácula primeiro. Eu sempre gostei de histórias de Drácula e histórias de vampiro. Eu vi diversas versões de Drácula. E eu gosto muito de séries e filmes que têm a temática do Drácula. E eu amo Drácula de Bram Stoker. O filme também, porque o elenco é maravilhoso. Recomendo se você não viu Drácula de Bram Stoker. É uma história muito, muito boa, com o elenco top demais. E eu amo. É Drácula de Bram Stoker, o livro. Eu lembro que eu li na época do ensino médio e eu amei. E eu amava já o Drácula. Eu sei que essa história também não é uma história que funciona pra muita gente, ela não é uma história unânime nessa questão do livro. Eu acho que ele é menos
Ele menos divide opinião do que Mordred Vivantes. Mas ela é uma história contada em cartas, em relatos, em diários. Então, não é uma narrativa que funciona pra todo mundo. Mas é uma história muito boa e eu gosto demais de histórias de Drácula. Eu recomendo também pra você dar uma chance. Pode ser que não... Pode ser, como é o caso, de você gostar, e pode ser que você também não goste, porque é uma narrativa bem diferente, é uma narrativa que realmente não funciona pra todo mundo, mas pra mim funciona demais. E eu recomendo você dar uma chance e conhecer essa história, porque apesar de ele não ser o primeiro livro de vampiros que foi escrito, né, com a temática de vampiros, ele é um dos livros mais falados e mais comentados quando se fala das primeiras histórias de vampiros. Ele é uma história que é uma das mais faladas e mais recomendadas e mais mencionadas. Então eu recomendo, se você gosta dessa temática, dar uma chance pra Drácula e ver o que você acha e tenha a sua própria opinião sobre ele. Eu acredito que sobre clássicos, esse é um pensamento que você tem que ter. Você tem que ler para você conseguir ter a sua própria opinião sobre aquele livro, sobre aquela história. Não discriminar logo porque uma pessoa diz que não é bom ou porque a pessoa não gostou. Principalmente com todos os livros, mas com clássicos principalmente. É bom você ler e ter a sua opinião sobre eles. Eu comprei essa edição no começo do ano, em fevereiro, se eu não me engano, para poder reler esse ano. Eu pretendo reler esse livro ainda esse ano, porque eu quero ver qual vai ser a minha reação a essa história atualmente. Mas eu lembro que eu gostei demais e é uma história boa pra você ter a sua opinião sobre a história, que eu recomendo demais pra você que quer ler clássicos e que você gosta de ficção científica. Leia Edwell, gente. Ele é maravilhoso. Edwell, gente, a escrita dele é muito boa, é fluida, os livros dele são bem curtos. Esse aqui não tem nem 200 páginas. Eu acho que os livros dele não tem 200 páginas. Eu acredito que deve ter um que seja maior, mas são livros geralmente curtos. E eu recomendo mais ainda Guerra dos Mundos. Eu li Máquina do Tempo também. Mas a Guerra dos Mundos é um que eu recomendo pra você começar a ler ele. É uma história muito, muito boa. Não é igual ao filme, porque o filme é em tempos atuais. Esse livro aqui se passa no século XIX. É carruagem, sabe? Imagine um ataque alienígena no século XIX. Imagina. Acho que é no início do século XIX, se eu não me engano. Então, tipo, não tinha tecnologia, não tinha essas coisas, e é a história de um homem tentando encontrar sua esposa no meio de um ataque alienígena. É muito complicado. Aqui a gente tem a perspectiva do protagonista, que a gente não sabe o nome. Eu acho que é um padrão do Age Wells não botar o nome do protagonista que a gente tá acompanhando. Na Máquina do Tempo também não tem nome. Então a gente acompanha a história dele, e também tem uma parte que a gente vê a perspectiva do irmão dele, que tá em outra parte. A história acontece em Londres, então o protagonista está no interior de Londres e o irmão dele está na capital, né? Então a gente vê a perspectiva em um momento do irmão dele também, que está nessa outra parte de Londres. Então é uma história muito, muito boa e tem umas reflexões, assim, sociedade e tal, que é comum das ficções científicas, e eu recomendo demais. Eu gostei muito desse livro. Eu li ele um dia, mas ele também dá uma leitura muito, muito rápida. Ele tem menos de 200 páginas e eu foquei o dia todo pra ler. Ele não é uma leitura que flui muito rápido, mas é uma leitura que desenvolve e te prende. Eu gostei demais, muito dessa história. Eu recomendo o livro do Edwell, gente. Eu tenho mais 2 livros dele aqui. Eu tenho pena de ler porque eu não vou ter outro. Eu vou ter que comprar mais livros dele. Eu tenho medo de acabar tudo, porque eu gostei demais da escrita dele e de como ele desenvolve ficção científica. É uma ficção científica muito simples, não é uma ficção científica... Não é ficção científica com muitos termos científicos e mais complexas, não, mas ficção científica mais simples. Eu recomendo, se você quer começar a ler ficção científica, também ler Age Wells, que é simples e é muito, muito bom. Eu recomendo esse livro. E a última recomendação que eu vou deixar pra vocês, que eu não posso deixar de recomendar uma fantasia, é Hobbit, do Tolkien. Tolkien não é uma leitura muito fácil, não é um dos escritores mais famosos por ter uma leitura simples, porque não é, a escrita dele é bem arrastada, mas em Hobbit a escrita dele tá mais simples e mais curta, porque Tolkien escreve em livros grossos também, são calhamaços. Esse aqui tem umas 300 páginas, e tem ilustrações no meio também, algumas ilustrações no livro. Apesar de ter 300 páginas, tem ilustrações, a diagramação tá muito boa também. Tem a edição nova de capa dura, essa edição de capa brochura mesmo. E eu amo essa edição. Mas agora só é a capa dura e é basicamente essa mesma arte aqui, mas em uma versão de capa dura com umas cores diferentes. E eu amo Tolkien, principalmente Hobbit. Ele é uma história... Ele é um dos clássicos, é um dos pioneiros da fantasia que a gente conhece.
com criaturas e jornada do herói. Esse livro é um livro que eu recomendo porque ele não é tão complicado, não é tão arrastado como é Senhor dos Anéis e os outros livros dele. Esse aqui é como era para ser um livro para os filhos dele, um livro infantil. É bem mais leve e mais fluido e a história é mais gostosinha. É um tipo de história infantil, tem aventura, tem a jornada e é uma história que você vai se encantar por ela. Ele é bem mais infantil do que a história do filme, os filmes são bem mais adultos do que a história do livro. Eu recomendo demais Hobbit pra vocês. É um dos comfort books, é um livro que eu já li, sei lá, 3, 4 vezes. Eu gosto muito de Hobbit, então recomendo demais pra vocês. Então o vídeo foi esse, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das indicações. Se você já leu algum desses livros, deixa aí no comentário pra mim qual deles você leu, qual deles você gosta, qual deles você não gosta, se tem vontade de ler. Muito obrigada por assistir esse vídeo até o final. Não esquece de deixar o like, se inscrever se não é inscrito. Um beijo, até o próximo vídeo.